Bom, pessoal, mais um resgate aí para coleção. Esse é o carro que a gente tem mais registro, né? A gente tem duas fotos aí desse carro, tem vídeo, né? Tem aquela foto minha que eu tô na frente, assim, soltando um negócio de festa junina, assim, dá pra ver a inicial da placa aí, LAR429, né? E é um carro que marcou muito porque ele foi trocado pela Blazer, né? Então esse aqui é o Ômega Suprema GLS 4.1 1995, modelo 95, azul Cezanne. O carro que eu contei aí uma história dele, não me lembro exatamente em qual vídeo, talvez no vídeo da história dos carros da minha vida, né? Vou falar um pouquinho do carro, depois eu vou falar da história de compra, que é um pouco interessante, né? Depois a gente faz aquele detalhamento aí do carro, do que precisa ser feito, enfim. Vamos no overview aqui, enquanto eu conto. Então, resumidamente falando, esse é o carro que a gente comprou, né? Meu pai comprou em 1995, né? A gente tinha uma Suprema GLS 2.0, vermelho Chipre, né? Por alguma razão que eu não sei qual, meu pai também não se lembra, né? Mas eu imagino que seja por causa da motorização, né? Ele acabou trocando. A gente sempre trocava de carro aí de 3 em 3 anos, 2 anos e meio em 2 anos e meio. Era difícil a gente ficar pouco tempo com algum carro, né? E em 2 anos, meu pai resolveu trocar a Suprema vermelho Chipre por uma outra Suprema, né? Azul Cezanne, porém 4.1, né? E o interessante é que a única coisa que tinha de diferença era o volante, né? Esteticamente falando, a única coisa que tinha de diferença era o volante. Era aquele volante que tinha aquela almofada, né? Volante comum aí do GLS até 1994, tá? E depois o GLS passou a utilizar esse volante aqui até 1996 ou 97, quando ele passa a utilizar aquele volante de Vectra e morre assim em 1998, tá? Então esse aqui é um 4.1, ele tem 168 cavalos. Basicamente o 4.1 do Ômega é um motor de Opala, desenvolvido aí, melhorado entre aspas pela Lotus, né? Ele passa a ter injeção eletrônica, passa a ter 168 cavalos, né? Que no Opala, se eu não me engano, são 130. Enfim, é um motor muito bacana, né? Assim, a gente botou esse carro para pegar e quando eu saí com esse carro eu me surpreendi, né? É um carro que tá aí não tá nos seus melhores dias, né? Dá para ver claramente, né, que ele não está nos seus melhores dias, e mesmo assim o carro é um foguete, né? Esse carro está com instalação aí de GNV, né? E o carro funciona super bem, anda super bem, tanto no GNV quanto na gasolina, né? A gente botou ele para funcionar, eu já vou contar essa história aqui, mas por enquanto a gente vai remover o GNV, né? Por enquanto eu tô permanecendo aí com o GNV por questão de documento, que a gente precisa fazer a remoção legalmente aí junto ao Inmetro. E para fazer as coisinhas que eu tô fazendo aqui, eu até tô utilizando um pouquinho do GNV, pelo menos para ir até o Eduardo lá da Batcaverna, né, para fazer as coisas que são mais longe, eu tô usando ele no GNV, tá? Depois que a gente tiver aí com a parte de motor totalmente concluída, né, que falta aqui, eu vou mostrar, faltam alguns detalhes, tá? E aí sim a gente vai remover o GNV e passar a usar o carro só na gasolina, tá? História de compra desse carro, né? Primeiro deixa eu concluir, né? Meu pai acabou adquirindo esse carro e com menos de 2 anos de uso, eu praticamente, aí tem aquela história que vocês já conhecem, né? Que acompanha aqui o canal, já conhece essa história. Eu praticamente obriguei meu pai a trocar esse carro na Blazer no final de 1996. Então a gente ficou com esse carro aqui de meados aí de 1995 até dezembro de 96.
É o carro que eu tenho mais lembrança, eu tenho muito mais lembrança desse carro do que do Monza, né? Por exemplo, o Monza é de 1992, então eu tinha 1 ano de idade, né? As lembranças que eu tenho com o Monza, eu contei aqui algumas, né? São muito poucas, né? São lembranças bem distantes, assim, umas memórias que só uma pessoa com louca que nem eu, com a memória muito voltada para os anos 90, conseguiria lembrar, né? Então a gente ficou com o Monza até 1993, quando meu pai comprou a Suprema Vinho, né? Suprema Vermelho Chipre. Então as lembranças que eu tenho do Monza são muito poucas, são coisas muito vagas, tá? Já a Suprema não. A Suprema 1995 eu já tinha 4 para 5 anos de idade. Então eu já tenho lembrança da gente ir fazer revisão nesse carro na Lagoinha Veículos, né? Eu já lembro do meu pai manobrando esse volante, né? Esses pinos aqui que são famigerados aí do Ômega, né? Então já lembro bastante desse carro. Lembro da chavinha com a chave principal de ignição com iluminação, né? Já tem uma lembrança mais vasta aí desse carro, tá? É um carro que a gente tem mais documentação dele, né? A gente tem 2 fotos e o vídeo, né? Além disso, a gente tem esse cartãozinho que eu mostro, né? Um cartãozinho que minha mãe me deu e eu, sem muita razão, guardei sempre, né? Até o dia que eu parei para pensar e falei, caramba, isso é um cartão de seguradora que tem aqui a placa do Twingo, né? LAO 6296 e a placa da Suprema GLS, né? LAR 4290. O nome da minha mãe aqui, Gisele Badenes Brandão, vencimento em 7/96, tá? Quem acompanhou a história aí que eu falei sobre esse carro, tá? O ex-dono dele, né, ficou irredutível aí com o preço. Ele estava querendo um preço um pouco viajante aí do carro, provavelmente por ter descoberto que eu sou o primeiro dono do carro, né? Eu tive que chegar até nele, tive que passar essa história para ele, e ele estava pedindo um valor aí um pouco viajante, né? Porém, sempre se garantindo de que o carro era muito bom, de que aparentemente o carro era ruim, mas o carro era muito bom, e ele não estava enganado, né? A primeira vez que eu fui ver o carro, eu fui acompanhado de 2 amigos, e assim, quando a gente andou no carro, eles já na hora falaram, você é maluco, você não vai comprar esse carro, né? Tá muito ruim, o carro tá fumando, o carro tá cheio de problema, tá cheio de barulho. E de fato, né, o carro tinha muito problema, muito barulho, né? E eu já vou, assim que abrir o capô aqui, eu vou contar o que aconteceu com esse carro. Mas ele falhava cilindro absurdamente, né? Ele tinha uma falha de cilindro aí, um problema que a gente imaginou pela fumaça, a gente imaginou ser um problema sério de compressão, né? A ponto de puxa, eu conversar muito com o Dudu da Batcaverna. Aliás, eu sempre friso aqui, né? Se não fosse o Dudu, eu não teria nem a Blazer, nem esse carro aqui, né? Ele sempre me ajudando com o maior carinho no resgate dos carros, né? Esses carros que são de conhecimento mais detalhado, né? Mais pitoresco, como diz o nosso amigo, né? O Ômega Suprema 4.1, Ômega e Suprema, né? 4.1 tem um motor um pouco mais delicado aí do que um simples motor AP, que é um carro que eu pego e faço tudo em casa, né? Sem querer comparar, mas é um motor que requer muito mais conhecimento, assim como o da Blazer. E quando eu parei para conversar com o Dudu, na época ainda, falei, cara, o carro tem problema, o carro tem detalhe, e assim, eu acho que vai ter que fazer um motor desse carro todo. Aí o Dudu falou, cara, isso é mais caro de fazer do que a Blazer. Então assim, eu sei aonde o sapato aperta, porque eu tô fazendo a Blazer Executive preta da minha mulher, né? Então assim, já é uma manutenção cara de fazer, já é uma manutenção salgada, né? E se a gente for pensar nisso, mais caro ainda no Ômega Suprema, para pagar caro no carro, ter que fazer uma obra dessa, ainda restaurar o carro todo, peça de Ômega cara, detalhe de acabamento de Ômega é caro, né?
para ter um carro que ficou só 1 ano e pouco com a gente, né, que foi trocado assim fácil pela Blazer, né, e a Blazer ocupou meu coração aí de uma forma inexplicável, né, quem conhece a história sabe. Eu falei, cara, eu vou deixar passar, eu já estava em vista do Monza, eu vou deixar passar porque o Monza tá aí, né, é um carro legal, é um carro mais fácil, é um carro mais simples, o Monza por dentro era muito mais inteiro, né, eu falei, bom, vamos de Monza e depois eu vejo o que eu faço com essa Suprema. Cheguei a procurar a Suprema vermelho Chipre, não consegui encontrar, o carro tinha placa amarela na época, é um carro que é até bom eu não achar, né, porque já tem essa aqui, vai, então ter duas Supremas também, principalmente se ela tiver com acabamento interno todo fodido, né, todo precisando fazer, tá? Então, depois de 1 ano e pouquinho que eu fui ver esse carro, que eu andei nesse carro, já tinha desistido, né? Eu até cheguei a apagar o contato do antigo dono para não ter recaídas, né? Ele me chamou, né, no WhatsApp, um dia desse acho que eu tava no trabalho, e ele me chamou no WhatsApp, o antigo dono, falou, olha, você não quer levar a Suprema? Agora eu tô precisando de dinheiro, falou uma coisa assim, e falou, olha, ela tá com um problema aí, agora não tá mais pegando. Falei, bom, bateu o motor, né? Aconteceu alguma coisa aí terrível, né? Agora o carro não pega mais. Ela já estava com uma falha de cilindro considerável. Eu arrisco dizer que ela funcionava só em 4 cilindros e não só em 5, porque assim, comparando, só para título de comparação mesmo, para vocês terem uma ideia, a Blazer, quando falha um cilindro, se você não for um bom conhecedor do ronco da Blazer, você acha que tá tudo bem, né? O carro não perde muita força, o carro fica lá, continua com um ronquinho saudável, você só sente aquele bem no fundo, né? E isso é o que eu conheço de 6 cilindros, né? E como a Suprema tava perceptível, notório a falta de cilindro, né? A falha de cilindro, eu imagino que não estava em 5 cilindros, estava em 4, tá? Então, quando ele falou, olha, agora o carro não pega mais, eu tô com problema com o carro, eu preciso desocupar o espaço, falei, tá bom. A gente combinou já com a cabeça aí que teria que fazer um motor, a gente combinou um preço aí ainda acima do que eu acho justo, tá? É claro, né? Eu não vou querer pagar 2, 3 mil num carro que foi da família e tal. A gente não tá aqui para explorar ninguém, nem para ser injusto com ninguém, tá? Mas eu acho que o preço ainda foi um pouquinho acima do que eu deveria pagar, tá? Mas tá aí, acho que beleza, é um carro que eu não vou sair correndo para fazer, eu vou acabar o Monza primeiro, eu não vou, a gente tava aí com o Chrysler Neon já na ponta do gatilho aí para poder entrar na fila, né, já na fila mesmo, a gente já tava até com parte de embreagem aí para fazer, porque o Chrysler Neon ele acabou totalmente a embreagem, né, o carro não anda mais, ele liga, tem até um vídeo aqui no canal, ele liga e não sai do lugar, né? Ele tá com problema aí de embreagem, a gente já tava com tudo pronto para fazer. Eu falei, opa, segura que agora a Suprema vem. Então, eu vou dar continuidade, tá, aos carros, eu vou acabar o Monza, não vou meter os pés pelas mãos, tanto é que eu não mexi em nada desse carro, do jeito que eu trouxe. Ele tá aqui para mostrar para vocês, já tem 2, 3 dias que eu tô com esse carro. Tá? Eu só não tinha feito um vídeo antes porque o carro estava enguiçado, então eu não conseguia trazer aqui para casa para poder mexer. O carro veio lá de Cachoeiras de Macacu, rebocado, foi para Batcaverna e agora a gente conseguiu botar o carro para funcionar e está aqui para mostrar para vocês, tá? Então, depois daqui eu vou mexer umas coisinhas de elétrica que ele tem aí, que eu acho que são prioridades, né? Por exemplo, escanear essa injeção, ver o que a gente precisa aí para resolver o problema de injeção, para a gente poder tirar o gás, para poder passar esse carro pro meu nome, né? E aí eu vou guardar esse carro por um tempinho, vocês me conhecem, né? Não vou aguentar ficar muito tempo sem fazer esse carro, mas eu vou guardar só enquanto eu acabo o Monza já tá na reta final, tá? Já tá na tapeçaria, então eu acredito que mais 1 ou 2 semanas a gente já consiga polir o Monza,
para poder colar os emblemas, colar os frisos, né? A gente já conseguiu um volante aí, uma peça em excelente estado, não é nova, mas é um volante em excelente estado, tá? Então, basicamente o Monza faltam alguns dias, algumas semanas para a gente estar com ele concluído, né? E eu vou acabar essa embreagem do Chrysler Neon, vou só dar pelo menos deixar ele utilizável para a gente poder documentar também o Chrysler Neon e partir assim para pintura. Quando o Chrysler Neon entrar para pintura, a gente pega esse Ômega e começa aí o trabalho aí de pelo menos começar a desmontar, começar a inventariar a peça e essas coisas. De antemão, eu vou primeiro remover o gás, acabar os detalhes de mecânica que a gente está resolvendo lá na Batcaverna. Ele tem um probleminha no cardan, tá? Esse carro em 30 km por hora, entre a faixa de 30 e 40 km por hora, ele dá uma vibrada aqui atrás. Então não sei se é no cardan, se é no diferencial ou se é nos braços aqui de trás, mas de fato ele tem uma folga, tá? Antes de mostrar o capô aqui, abrir a casa de máquinas do 4.1, vamos mostrar o interior do carro, como sempre, tá? A gente tem aqui um problema sério, né, que é a ausência dos difusores laterais, que torna-se aí a restauração interna do Ômega mais cara possível, né, que é uma peça bem cara. Tem umas reproduções aí em 3D, né, que o pessoal está fazendo agora em 3D, que deu uma derrubada no preço, mas ainda é uma peça que a gente tem que observar, tem que pegar na mão, porque ela não mexe os difusores. Deixa eu entrar aqui no carro. É uma peça que é dura, né, ela é fixa, ela não mexe nos difusores, então a gente vai pensar, né. Agora, pagar R$2.000 nos difusores originais é complicado, né? Torna-se uma restauração muito cara. Então a gente vai pegar a peça na mão para observar se vale a pena, tá? Faltam aqui os dois difusores. Deixa eu abrir a porta desse lado, porque só tá abrindo por dentro. Então já vou deixar aberta aqui pra gente poder olhar. Esse forro de porta tá ausente, ele tá aqui atrás, porque essa porta encrencou e a gente teve que desmontar o forro para poder destravá-la, tá? Bom, o carro não está nos seus melhores dias, né? Ele está aqui, a almofada do volante a gente vai conseguir salvar, que é a almofada do volante que meu pai dirigiu, né? Esse aqui foi o primeiro carro que eu andei, que eu dirigi sentado no colo do meu pai. Então foi o primeiro carro que eu tive percepção de direção na minha vida, tá? Por incrível que pareça, tá funcionando o painel de instrumento inteiro, né? Ele só não está acendendo. E aí eu desconfio que tem algum fusível, alguma coisa fora do gabarito aí, porque não acende nada, não acende nem a iluminação do painel, nem a iluminação dos interruptores, né? Nem aqui a iluminação do computador de bordo, que apesar de estourado aí, ele deveria acender. Manopla, esse é aquele típico carro que a gente sempre fala, né? É o típico carro que ele foi se acabando e ninguém colocou nada de volta no lugar. Então, quebrava uma coisa, engatilhava. Isso aqui ficou soltando, mete parafuso, né? Essa caixa aqui, esse console aqui, abriu aqui do lado, mete um rebite. Porta-luva, eu não vou abrir porque ele cai, mas o porta-luva abre, mete uma corda lá embaixo. Botão, estraga o botão do ar-condicionado, bota uma chave tic-tac, né? Então ele tá nessa situação, que às vezes é uma situação melhor, pelo menos a maioria das vezes que eu pego esses carros assim, é uma situação melhor do que o cara pegar e adaptar botão de outro carro, adaptar coisa, furar negócio, né? E assim por diante, tá? Ele tá aqui com a manopla que aparentemente é a manopla original do carro. Essa manopla aqui não é difícil de achar, tá? A trambulação dele tá perfeita, né? Ele tem aí um detalhe na embreagem que eu imagino que seja no cilindro. A embreagem dele tá um pouquinho baixa. E aqui quando ela chega nesse ponto aqui, quando ela desatraca, ela tem um espaço grande nessa mola aqui que faz o pedal ficar para cima. Então eu imagino que assim como a Blazer, muito provavelmente esse carro precisa de fazer embreagem normal, né? Com carro aí
de 30 anos aí de uso praticamente, que provavelmente não foi tão bem cuidado assim. Os difusores centrais estão ok. Isso aqui não é tanto problema, né? Isso aqui é mais parte de uma moldura, né? Que você encontra, não tem muita dificuldade. É mais cara, né? Mas não tem muita dificuldade de achar, tá? O grande problema é esse aqui. A maioria dos ômegas tem problema de dash, né? Problema de tabelier. Esse carro aqui não tem. Ele não tem nem a régua daqui quebrada, né? Nem os alto-falantes. Estão feinhos, né? Estão enferrujadinhos, mas uma pinturinha neles vai muito bem, né? O grande problema é isso aqui. O antigo dono ele fez questão de furar aqui o painel, que estava perfeito, ó, dá para vocês verem. Ele não tem rachadura, não tem nada, não está quebrado, né? Mas o antigo dono fez questão de furar e botar um Tasmania, né? Aquele bonequinho lá do desenho Tasmania. E aí vai ser um pesadelo aí. Como é que a gente vai resolver isso, né? Ou a gente troca o dash inteiro, né? Que também é outra coisa bem difícil de achar. Ou a gente tenta amenizar aqui o máximo de cola que tem. Não sei se tem um parafuso aqui ou uma cola, né? A gente tentar raspar isso aqui ao máximo. Tentar fazer uma recuperação aqui. Mas vai ficar feio, não adianta. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Computador de bordo. Com certeza a imagem que vocês viram aqui agora devem ter feito, lá vem prejuízo, né? Mas apesar dele estar todo estourado, né? O sistema dele, eu já revisei aqui alguma coisa ou outra, e o sistema dele tá ok, tá? A gente pegou aqui um outro computador de bordo e colocou, funciona perfeito. Então, basicamente, beleza, é um prejuízo, mas é basicamente comprar outro e colocar aqui. O interruptor do computador de bordo tá perfeito, tá? Tudo funcionando. Os vidros elétricos, os 4 estão funcionando. Ele está com um problema aqui de estar ligado 100% do tempo. Você ligou a bateria, ele já acende, né? Isso está errado. Ele só funciona com o pós-chave de ignição ligado e depois ele temporiza, se eu não me engano, um minuto e pouco, e elimina aqui a possibilidade de você mexer nos vidros, tá? Ele não poderia estar aqui liberado para você mexer à vontade nos vidros sem que a chave estivesse no lugar. Beleza? Luz de teto, né? Ele tem a famosa iluminação aqui igual de avião, né? Que você mexe na luz de leitura. Ao invés dele ter aquela luz de leitura igual a do Vectra, né? Que você acendia do ladinho aqui, ele tem uma luz direcional de leitura, né? A luz de salão é aqui no meio, né? Que também não está funcionando, nem quando você abre a porta, nem quando você aciona aqui a luz com as portas fechadas, tá? Ela tá quebrada, a gente vai ter que providenciar outra, isso não é tanto problema, tá? Aqui a iluminação do parasol perfeita, tá? O que a gente vai mexer aqui é ver se o Fernando, lá da nossa tapeçaria, se a gente consegue melhorar isso aqui, dar uma boa limpeza, tá? Diferente do CD, o GLS não tem iluminação nem espelho no parasol do motorista. Curioso, né? Poucos carros têm alça de segurança ou PQP no teto para o motorista, né? Esse carro contava com o alarme original, ele não está funcionando, mas está aqui o ultrassom, né? Tanto de um lado quanto do outro, sendo que esse aqui do motorista você tem o botãozinho para sensibilidade de ultrassom, desse outro lado aqui você tem o LED que indica o alarme ativado. Puxador, a alça de segurança do teto desse lado tá ruim, né? Aqui atrás a luzinha de leitura tá no lugar, ela não tá funcionando, mas tá no lugar. Acredito eu que tenha fusível aí o problema na alimentação, porque as duas não estão funcionando, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Desse teto aqui a gente não vai escapar, gente, igual do Monza que a gente escapou de fazer, e o Fernando conseguiu recuperar sem precisar fazer o teto todo, né? Então esse aqui não tem jeito, a gente vai ter que mexer nesse teto. Que mais? Basicamente aqui na frente é isso, tá? A gente desmontou esse acabamento aqui porque a gente precisou acessar o módulo do carro para poder fazer um teste aí na parte que eu falei de falha de cilindro e essas coisas. Vou abrir aqui a parte de trás. O banco tá abaixado. O banco tá abaixado, mas a parte de trás do carro é bem mais nova do que a parte
frontal, tá aqui o forro de porta, tá aqui o cilindro do GNV, tá? O resfriador dos bicos, esse carro tem resfriador de bico, tá aqui atrás, a gente removeu para poder fazer os testes que a gente precisava fazer e tudo mais, tá? Mas basicamente a traseira do carro é outro mundo, tá? Os bancos estão em perfeito estado, não tem rasgo, né? Eu esqueci de mostrar os bancos da frente aqui, que apesar do estado que tá a parte frontal do carro, não tá dos piores, né? Ele tem esse acabamento aqui ainda, que é raríssimo, né? Ele não tá todo furado, esse local aqui de parafuso é original. O que vai precisar fazer lá no Fernando? A gente vai ter que recolar esse tecido, né? Tem um furinho de cigarro aqui. Se a gente encontrar um outro tecido desse, beleza, a gente faz. Mas se não, eu vou conviver com esse furinho de cigarro, tá? Precisa refazer a parte de couro, que aqui eles esgarçaram aqui mexendo, provavelmente fazendo alguma manutenção, alguma coisa assim, tá? Banco, a banana precisa ser refeita, né? Ele tá aqui, com certeza rasgou e alguém tentou costurar, né? Mas não tá dos piores. Esse carro eu julgo aí que ele esteja um pouco melhor do que a Blazer quando chegou, tá? A Blazer tinha mais problema elétrico e de mecânica e de interior do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que talvez interior, comparando com a Blazer, esteja igual, né? Mas a Blazer, por exemplo, tinha um forro de teto muito pior, né? Ela tinha uns quebrados dentro, assim, que só trocando. Esse carro aqui, a gente, tirando as peças que estão inexistentes ali no painel, né? E quebrado, aquele centro ali do meio quebrado, o carro não tá faltando um monte de peça, né? Tem ali aquela alça de segurança que precisa trocar, mas ele tá completinho, né? Não tem... O antigo dono tem a sanfona, eu vou buscar a sanfona da mala lá, tá? Então não tem muita coisa para arrumar de acabamento. Aqui ele tem aqui a portinha dos primeiros socorros, né? A portinha do lado lá, a tampinha das lanternas. Esses alto-falantes aqui não são originais, mas a telinha a gente consegue, então não tem muito problema, tá? Luz de teto ali a gente consegue, também não é problema. O que falta é remover o GNV, colocar a sanfona. Ele tem aqui os trilhos onde a sanfona corre. Então assim, não tá... na hora que parar para mexer nesse carro, não tem muita obra assim, de caçar peça, de tá restaurando coisa, não tem muito detalhe, tá? Assim, nesse ponto. Tá? Eu não vou abrir a mala porque ela tá sem o amortecedor e a tampa desse carro pesa pra caramba, tá? Bom, ela tem um problema na mala, tá? Ela tem um problema aqui, ela tomou uma batida, né? Se vocês conseguirem reparar, ela não é 100% reta atrás, ela tem uma batida, essa parte aqui tá um pouco pra dentro, né? Ela tem massa aqui, deixei para descascar isso aqui no vídeo de propósito para vocês verem. Então ela tem placa de massa, né, à vontade, ou seja, ela tomou uma colisãozinha, provavelmente a mesma colisão que quebrou essa lanterna aqui, tá? E o pior, né, ela tem um desalinhado, e aí a gente vai sofrer com isso, porque talvez a gente tenha que arrumar uma tampa nova de Suprema. Ela tem um desalinhado grande aqui desse lado, né? Ela tá bem mais para fora do que deveria estar, né? Aqui a tampa de mala tá mais para baixo do que o teto do carro, tá? E nesse lado aqui a gente já tá com a tampa mais alinhada aqui em cima, porém aqui o gap aqui de abertura da porta, ela tá praticamente trepada na carroceria, né? Então a gente vai ter que voltar o que precisa voltar na parte de alinhamento, né, de colisão que ela teve aí atrás, para poder alinhar isso tudo, para ver o que a gente vai fazer. Imagino eu que vai precisar de uma tampa de mala nova, que ela já tem muita massa e vamos ver, né, o que tá torto aí, que tá deixando o carro com esse aspecto, ó, com esse lado aqui da tampa mais para baixo do que esse, né? Talvez algum problema de dobradiça, enfim. O negócio é a gente abrir e remover a mala para poder ver a parte de estrutura, né? Para-choque traseiro da Suprema é uma peça que não se acha, né? Então a gente vai ter que ver para restaurar essa ralada que ele tem aqui, tá?
As pinturas dos dois para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, estão erradas, né? Ômega GLS, os para-choques são pretos e não na cor do carro, né? Porém, a imensa maioria aí da galera, dos proprietários aí de Ômega, faziam essa pintura porque o CD, modelo CD, vinha com uma pintura dessa, né? Por baixo, ele é um carro muito acima da média, não tem ralado. O Ômega, por si só, ele já é um carro baixo. Mas talvez pelo gás, né? Por ela ser um pouquinho mais alta aí, por causa da mola do gás e tal, ela não é um carro muito ralado. Cachoeira de Macacu é uma região serrana e tem bastante estrada de terra. Então ele estava bem sujo, assim, a gente deu uma lavada só para trazer, para fazer o vídeo, né? Temos problema nos frisos, né? A maioria dos frisos estão faltando essa partezinha aqui de cima, né? Mas pelo menos dessa parte aqui traseira para frente é a mesma do Ômega Sedan, então a gente não vai ter problema, né? Graças a Deus os frisos da parte de trás estão perfeitos dos dois lados, tá? Então a gente não vai ter tanto problema assim com o fato da Suprema ser mais rara do que o Ômega, né? Uma vez que a parte traseira do carro está toda completinha, né? Talvez a gente tenha um problema maior para achar a tampa de mala, mas fora isso, tudo ok. Tá com os racks assim aqui originais, né? A gente tem aqui, provavelmente o teto estava queimado, então ela tá envelopada, né? Aqui, por exemplo, já saiu grande parte do envelopamento, né? O capô também tá envelopado, com certeza, porque ela estava queimada, né? Aqui, por exemplo, ela já tá... Olha o plastimóvel correndo. Aqui, por exemplo, ela já tá queimada de sol, tá? Ômega conta aí com sensor de vidro no alarme, né? Sensor de alarme no vidro, perdão. Então, se você estourar o vidro aqui, ela dispara o alarme original de fábrica, tá? Não tirei o insufilme porque justamente eu queria trazer o carro para vocês verem sem estar mexido. Eu tirei esse insufilme aqui só para poder, esse vidrinho aqui, só para eu ter uma ideia de como ela vai ficar um charme sem insufilme, né? Mas não dá pra, aqui no vídeo não dá pra ver direito, não dá pra ter muita diferença não, tá? Tá com as rodas originais. Outra modificação que faziam aí nos Ômegas era trocar a roda do modelo CD, né? E esse carro tá com as rodas originais. Foi uma vantagem também que eu tive aí de não ter que ficar catando roda igual eu fiquei no Monza, né? Porque essas rodas aí, peça de Ômega já tá caro, então essas rodas aí já vai ser um problema para achar. Essa roda aí que o pessoal chama de bananinha, né? Ou de espremedor de laranja. Vamos abrir o motor? Um minuto. Não mostrei o lado de lá. Abri a porta e não mostrei. Passando por aqui, vamos só olhar aqui o para-choque dianteiro. A gente vai precisar de um novo, porque tiveram a brilhante ideia de colocar um farol de neblina de gol quadrado aqui na frente. Provavelmente parou de funcionar, não tiveram dúvida, enveloparam ele aqui de preto, tá? Farol do lado esquerdo, original GM, farol Arteb, não tem mais jeito, né? Claro que a gente vai ter que substituir o bloco óptico todo do carro, né? Lanterna traseira eu consegui a um preço muito acessível, já até comprei, né? Tá guardado lá em casa, tá? Grade dele, por incrível que pareça, tá na cor correta, né? É um cinza, a grade do GLS é cinza, diferente da CD que é na cor do carro, tá? Mas ela já tá com problema aqui, já meteram um parafuso, o pessoal não tem dúvida, é parafuso à vontade, né? Os frisos cromados você acha, não tem muita dificuldade. Para-choque dianteiro, bom, menos mal ter que comprar um para-choque dianteiro do que um traseiro de Supremo. Tá? Retrovisor não é problema, vai ter que trocar os dois. O do motorista está desembaçando e está funcionando o elétrico, mas está muito ruim, tá colado e tal. Parte aqui do carona, estou aqui com o diagrama elétrico aqui da Bosch Motronic 2.8, que é a injeção desse carro, tá? Banco do carona tá bem ok, bem acima da média, tá? Aqui a gente tem problema nesse porta-objeto aqui, além da portinha estar quebrada, ele tá estourado aqui, tá?
Mas assim, não tem muito mistério não. Vamos à casa de máquinas? Não bateu. Aqui o detalhe do retrovisor do motorista. Então ele tem aqui, ó, fio. Precisa realmente, a parte elétrica precisa de um trato, tá? Precisa realmente olhar e dar uma revisada. Isso aí é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, então pra mim não é muito problema não. O capô tá super alinhadinho. Até o anti-ruído do capô não tá tão ruim assim, com exceção de que quebraram a carenagem da hélice. E aí ficou pegando a hélice aqui e já era o forro, né? Mas vocês veem que ele não tava de todo mal. Bom, tá aqui o 6 cilindros em linha 4.1 i, né? Aqui eu acho esse coletor lindo, né? Tá faltando aqui a barra tá lá atrás, a gente tirou para poder fazer manutenção, né? Eu fico só imaginando quando isso aqui tiver tudo limpinho, com esse Chevrolet em preto aqui, eu acho muito bonito, eu particularmente gosto, tá? Então a gente tem aqui um problema sério, né, dessa sanfona aqui. Essa sanfona é cara, mas você acha, então não é problema, não tô preocupado com isso agora, tá? Ela tem aqui também o redutor aqui redutor não, eu esqueci o nome dessa peça, que é a entrada do gás, tá? Então aqui, provavelmente por causa dessa colmeia toda aqui, esse vespeiro todo aqui, a gente deve estar com um problema sério de temperatura de ar, né, e de MAF. Porque se tiver uma entrada de ar falsa após esses dois sensores, ele já mascara todo o acerto do carro. Esse carro está com a luz da injeção acesa, né, claro, com certeza por causa do gás, né, e aí quando a gente resolver isso tudo, a gente vai, foi o que eu falei anteriormente, né, a gente vai acertar toda essa parte mecânica, a gente precisa tirar vazamento, né? Tem isso aqui, que é uma borracha, que é a mesma do Chevette, o pessoal não teve dúvida, meteu silicone, que é a borracha do respiro aqui, né? Então a gente vai parar um dia lá na Batcaverna para tirar isso tudo, desmontar de novo essa admissão, botar as juntas corretas. E aí na hora que a gente fizer isso tudo, tirar esse emaranhado de fio, tirar essa aqui, tem fio aqui que nem tá para quê, ó, tá descascado e isolado aqui no canto. Então na hora que a gente revisar isso tudo, deixar esse cofre todo funcionando certinho, botar a barra de volta, aí a gente vai remover o gás, vai tirar o redutor aqui do gás, vai tirar o bujão lá de trás. E aí a gente vai apagar essa luz da injeção e trocar todos os sensores, todos os atuadores. Ele deve ter problema de sonda, porque esse carro não tem emulador para emular, quando ele estiver no gás, emular a sonda. Então ele acende a luz da injeção. Então ele deve ter aí bastante detalhe para resolver nesse sentido, tá? Mangueira do resfriamento dos bicos está aqui, né? Geralmente ele fica aquele duto aqui para resfriar o bico, aquele duto que está lá atrás que eu mostrei para vocês. Vamos lá, o que esse carro tinha de problema? Por que esse carro falhava cilindro? Por que será que esse carro estava tão ruim? Ômega 4.1, Suprema 4.1, Silverado, Grand Blazer, C20, todos esses carros que utilizam esse motor aqui, ele tem uma bobina, pesquisem aí no Google, ele tem uma bobina que, logicamente, por ser 6 cilindros, saem 6 pinos para cabo de vela, tá? E essa bobina custa R$ 1.200. Então, o que o pessoal faz? Não tem dúvida. Pega aquela bobina da Fiat, né, do Uno e do Palio, que é uma bobina dupla, né? Aquela bobina que o Uno e o Palio utilizam duas bobinas dessa, né? É uma bobina dupla, é como se fosse duas bobinas numa bobina só, tá? Então, o pessoal pega 3 para ficar 6 cilindros, né? E adapta no ômega. Só que a pessoa que fez a adaptação errou a ordem de ignição, errou a ordem dos pinos que vem lá do fio. Tô com isso fresquinho na memória, hein? Pino 1 do módulo, pino 20 e pino 21 do módulo de injeção, que vão para suas respectivas bobinas. Se eu não me engano, cilindro 1 e cilindro 6, no pino 1, no pino 20, cilindro 2 e cilindro 5, e no pino 21, cilindro 3, cilindro 4. Então, se você errar essa ordem, é óbvio, né, que o carro não vai funcionar.
É um carro que funciona aí com injeção e ignição sequencial, tá? Então o que a gente fez? Eu comprei 3 bobinas de novo de Uno, tá? Elas estão novinhas ali embaixo, para não ter que gastar R$1.200 de cara, para pelo menos o carro funcionar e eu poder trazer, né? Depois eu vou comprar a bobina original, lógico, vou comprar a tomada original, mas antes disso tem bastante coisa para resolver de eletrônica. Então pelo menos o carro anda e eu posso locomover o carro para poder fazer essas manutenções necessárias. Ele tinha um problema na bomba de combustível, ele tem um problema ainda na tomada da bomba de combustível, na tomada da boia de combustível, então eu vou parar para ver isso tudo com carinho. Mas é isso, depois, mais pra frente, a gente vai trocar os reservatórios, enfim, aquela coisa toda que vocês conhecem. Mas tá aí, o carro super alinhado, tirando as partes aí de massa que tem na porta, por exemplo, uma das portas traseiras a gente vai ter que trocar, né, que ela é barro puro, massa pura, é o que o pessoal chama de lasanha, essa porta aqui. Tá? Acredito eu que não tenha muito problema de achar uma porta traseira não, tá? De Suprema. O capô aí super alinhado, como eu falei, tirando o fato de que ele está envelopado, né? Ele tá super alinhado, né? Provavelmente ele estava só com a pintura queimada. E é isso, tá resgatado aí mais um carro para coleção Ômega Suprema 4.1 GLS 1995/95 azul Cezanne. O carro que foi trocado pela Blazer. É isso aí. Valeu!